Boa noite, pessoal. Me chamo Beatriz Holanda. Boa noite, pessoal. Eu sou Felipe Malta. E esse é o Conta aí, Jovem. Hoje, no episódio desta noite, teremos a Luciana Bandeira falando sobre um pouquinho sobre auditoria. Pois é, minha gente. Ela é contadora, empresária contábil e ainda é professora da Universidade Federal de Alagoas. Com vocês, Luciana Bandeira. Olá, gente. Boa noite. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço ao CRC por essa oportunidade também. E dizer que é extremamente prazeroso, principalmente quando uma pessoa já com 30 anos de profissão está falando no CRC Jovem. Certo? Então, estou aqui à disposição de vocês e vamos ver o que é que a gente pode contribuir. Com muita coisa, com certeza com muita coisa. A gente está aqui para destrinchar um pouquinho de tudo que você tem de conhecimento. A gente não vai conseguir abranger tudo, mas que a gente puder, né, pegar... usufruir da sua presença aqui vai ser muito bom. Então, qual seria a importância da auditoria? A auditoria, na verdade, ela foi criada com o objetivo de dar segurança para os usuários de uma forma geral. Então, quando a gente pensa em auditoria, nós estamos pensando em segurança, em fidedignidade de informação, certo? Então, todas as vezes que se tem a necessidade de atestar a veracidade de alguma informação, seguramente a técnica adequada para isso é a auditoria, né? Sabendo que, quando a gente pensa em auditoria, a auditoria ela é uma técnica de verificação, tá? Que dentre as atividades, ela poderá ser aplicada para a contabilidade. Mas a auditoria é algo que pode ser feito em qualquer área de atividade que se tenha necessidade de atestar a veracidade de informações, de fato, de operação. E quem pode atuar ou fazer todo esse trabalho de auditoria? Bom, quando a gente fala em auditoria, em atestar a veracidade, em confirmar, em apresentar fidedignidade de fatos, operações, a gente imagina que nós estamos diante de profissionais que eles tenham, acima de tudo, um conhecimento técnico, né, que possa dizer o seguinte, que aquilo que foi desenvolvido por um profissional está correto, que foi feito de acordo com normas, de acordo com princípio, de acordo com a legislação. E para que o profissional ele possa ter essa condição de atestar essa veracidade, antes de mais nada é necessário que ele seja um profissional da área, um profissional tecnicamente habilitado da área em que ele está auditando. No caso da auditoria contábil, ou auditoria privada, auditoria independente, auditoria externa, quem é o profissional que está habilitado a isso? O contador, devidamente graduado, com seu registro no Conselho de Contabilidade, certo? E que esteja tecnicamente e profissionalmente preparado para analisar aquilo que foi desenvolvido por um outro profissional, certo? E que precisa, nesse momento, ser dado ao usuário de uma forma, em geral, a segurança de que aquelas informações, elas representam, com fidedignidade, a situação daqueles fatos que estão sendo analisados. Um exemplo, quando nós temos as demonstrações contábeis, que ao final de um dado exercício, elas são encerradas sob a responsabilidade da empresa e que talvez precisa-se atestar perante terceiros que aquelas demonstrações contábeis, elas foram desenvolvidas, elas foram elaboradas de acordo com as normas, com os princípios e com a legislação. Então, se eu preciso apresentar essa segurança para terceiros, o que é que eu vou recorrer? A um outro profissional que tenha habilidades técnicas, todas essas que eu já falei, e que possa, através dos seus conhecimentos técnicos de contabilidade, os conhecimentos técnicos determinados pelas normas de auditoria, possa testar e dizer se efetivamente aquelas informações apresentadas nas demonstrações representam a realidade daquela empresa, certo? E quando a gente fala em representar a realidade, isso não quer dizer que as informações, elas são informações boas ou ruins sobre a empresa. Elas são reais.
Então, esse basicamente seria o objetivo e o papel do auditor contábil perante uma auditoria das demonstrações contábeis. E qual seria a diferença entre essas auditorias que a senhora citou? De contábil, interna, externa, fiscal? Ok. Então, como eu havia dito a vocês, a auditoria é a técnica de verificar e atestar veracidades, certo? Então, quando a gente está pensando em auditoria, às vezes a gente foca que auditar é apenas você verificar demonstrações contábeis. Mas, na verdade, auditar é você atestar, é você verificar. E dependendo da área em que você esteja necessitando atestar aquelas informações, você vai buscar esse profissional. Então, se você está diante de um problema onde você precisa atestar a qualidade na fabricação de um determinado produto, quem é o profissional? Você vai buscar um engenheiro voltado para a área de qualidade ou da área de produção. Então, isso é uma auditoria de qualidade. Então, se você tiver algum problema na área de informática, então, você precisa testar se efetivamente um determinado programa, ele tem produzido informações confiáveis. Então, o que é que você tem que fazer? Buscar um profissional ligado à área de informática, ligado à área de processamento de dados, que irá atestar a forma como as informações elas estão sendo produzidas. Então, isso é uma auditoria de sistema. Então, quando nós precisamos atestar se as apurações fiscais ou as apurações tributárias de uma empresa, elas estão corretas. Se a empresa está utilizando o regime tributário mais adequado, tá? Se as compensações, os aproveitamentos de créditos são os mais adequados e corretos. Quem é que eu vou buscar? Eu vou buscar um profissional da área tributária, que normalmente é um contador, mas que poderá também ser um advogado, tá? E aquele profissional, ele vai atestar através de técnicas próprias, se aquelas informações elas são adequadas. Então, isso é uma auditoria tributária, certo? E assim por diante. Então, a auditoria, a gente tem que pensar que é a técnica de atestar a veracidade. Auditoria médica, auditoria na área de engenharia, tudo isso poderá ser objeto de testes, objeto de verificação. Então, a auditoria ela é uma área extremamente abrangente, certo? Quando a gente se reporta à nossa profissão de contador, então a gente está voltando para a auditoria independente, ou a auditoria externa, ou a auditoria contábil, que é exatamente através do meu conhecimento em contabilidade, eu estarei atestando, verificando se o profissional contador responsável pela elaboração da contabilidade seguiu os procedimentos e as normas adequadas, certo? Então, a gente tem que pensar em auditoria como sendo uma área extremamente abrangente, não apenas uma técnica prerrogativa da contabilidade. Bom, aí você me perguntou, e a auditoria interna? Onde é que ela fica? Quando nós estamos falando em auditoria contábil, auditoria externa, nós estamos falando em auditar a fidedignidade, a veracidade das demonstrações contábeis. Então, o que é que o auditor irá fazer? A partir das demonstrações finalizadas, ele vai aplicar os procedimentos e testar se, efetivamente, aquelas informações apresentadas nas demonstrações, elas representam a realidade da empresa. Então, a auditoria ela está voltada para a confirmação dos conceitos contábeis, dos conceitos fiscais, dos conceitos societários. Mas existem, até que as demonstrações estejam plenamente consolidadas, encerradas, existe uma série de procedimentos dentro da empresa que são necessários serem adotados para que aquelas informações elas venham a ser produzidas de forma correta, tá? Então, para isso, as empresas, elas aplicam ou elas desenvolvem procedimentos internos, tá? Que são chamados processos de trabalho, onde ela busca desenvolver e conhecer como a empresa operacionaliza seu processo, de forma que os resultados eles sejam seguros e confiáveis. Para isso, normalmente as empresas, elas contratam um profissional, que é um profissional que trabalha dentro da empresa, e é o chamado auditor interno.
onde é aquele profissional que ele vai estar preocupado com os processos da empresa como um todo, não apenas com a elaboração das demonstrações contábeis, certo? Então, quando a gente fala em auditoria interna, a gente está pensando em alguém que está acompanhando o dia a dia da empresa, está acompanhando todos os processos operacionais. Quando a gente pensa em auditoria externa, a gente pensa em um profissional, como o próprio nome já diz, é um profissional externo à empresa, que a partir do momento em que ele tem uma consolidação de informações, ele é contratado pela empresa para atestar aquelas informações, certo? Então, a diferença básica entre um e o outro é que o profissional interno, ele é um profissional ligado internamente à empresa, ou seja, ele é um funcionário da empresa, que ele está tratando do processo operacional como um todo. Já o auditor externo, no caso o auditor contábil, ele vem no momento em que a empresa solicita o seu trabalho, tá? No sentido de buscar que as informações geradas pela empresa, elas sejam atestadas. Perfeito. E você falou muito aí das todas as auditorias, mas como seria um passo a passo? Como seria a sua opinião sobre esse passo a passo, ou a sua visão sobre esse passo a passo da auditoria? Eu digo sempre, quando eu estou em sala de aula, dizendo o seguinte: a auditoria ela é uma técnica, né? A auditoria, então, não existe o profissional auditor. Existe o contador, que ele tem especialidades, ele procura credenciamentos para se tornar um auditor. E por que não existe a profissão do auditor? Porque, na verdade, a auditoria ela é uma técnica da contabilidade, em se tratando de auditoria contábil. Como técnica, ela tem começo, tem meio e tem fim. Então, todo o trabalho de auditoria, ele é feito como norte, todo trabalho de auditoria ele tem como norte as normas brasileiras de auditoria, certo? Então, nenhum trabalho de auditoria ele pode ser feito de forma aleatória. Então, todo profissional, ele tem que seguir as normas, seguindo os procedimentos de auditoria, para que, então, o trabalho dele, a opinião dele, possa vir a ser aceita, tá? Então, imaginem vocês que quando a gente está fazendo uma auditoria, você enquanto auditor, você está atestando perante terceiros, de uma forma geral, que aquele trabalho feito por um profissional, ele foi feito de acordo com os princípios de contabilidade, de acordo com a legislação vigente. Ou seja, você está assegurando para quem tiver interesse sobre aquelas informações, que aquelas informações elas são fidedignas, que elas são corretas. E se porventura você quiser tomar alguma decisão com base naquelas informações, você pode confiar, porque o auditor ele está dizendo, olha, o contador fez, eu testei e as informações são corretas. Pode tomar a decisão que lhe convier com base nessas informações, certo? Então, o papel do auditor é um papel de uma responsabilidade imensa, né? É o papel onde você passa a ser os olhos dos usuários sobre aquelas informações que a empresa apresentou. Perfeito. Eu queria saber quais seriam os benefícios da auditoria e queria englobar nessa pergunta se hoje em dia vocês utilizam algum software para acelerar o processo e para auxiliar vocês. Perfeito. Só voltando à primeira pergunta. Qual o benefício da auditoria? O benefício principal da auditoria é da segurança, certo? Então, imagine vocês o seguinte, nós vivemos em um mundo de uma competitividade muito grande, onde as empresas, cada dia que passa, elas precisam se colocar no mercado e, na maioria das vezes, ela precisa de recursos. Então, ela vai ter que captar recursos. Ou ela vai ter recursos próprios, para que os próprios acionistas ou sócios possam investir na empresa, ou ela vai buscar recursos no mercado. Para ela buscar recursos no mercado, ela vai ter que convencer ao investidor de que o seu negócio é bom, que ele poderá investir aquele recurso no negócio dele e que ele vai ter o retorno que ele imagina que poderia ter em um outro investimento.
para que ele possa passar essa segurança para o investidor, ele tem que dizer o seguinte: olha, as minhas demonstrações estão aqui, os meus números são esses e foram auditados. Então, você pode analisar e tomar as suas decisões. Então, a auditoria ela é uma segurança, tá? Um outro exemplo é uma empresa que venha buscar recursos junto a uma instituição financeira. Então, existem aí uma série de linhas de financiamento subsidiada pelo governo, através das instituições públicas, onde o ponto de partida para a análise da capacidade de endividamento daquela empresa que está buscando o financiamento são as demonstrações contábeis. Demonstrações que são realizadas ou desenvolvidas pela própria empresa. Então, a instituição que está analisando a possibilidade de conceder aquele crédito, ela vai dizer: e eu posso confiar que essas informações elas são fidedignas? Então, uma das formas que as instituições utilizam para ter a garantia que aquelas informações representam a realidade da empresa é exigindo que as empresas que queiram captar recursos apresentem um relatório de auditoria. Ou seja, no momento em que o auditor ele diz que pode confiar, então ele está passando uma segurança para quem irá investir. E como a Beatriz perguntou, e os softwares, eles ajudam de que forma? Bom, eu diria a vocês o seguinte: eu me sinto assim até emocionada, né? Porque após 30 anos de profissão, esse ano eu faço 30 anos de formada, em auditoria eu tenho 28 anos que trabalho. E depois desse tempo todo, já descendo a ladeira, eu estou aqui diante do CRC Jovem, né? Então, eu diria a você o seguinte, que quando eu comecei a desenvolver a auditoria, né, então era um trabalho extremamente exaustivo, onde nós passávamos meses, usando até um jargão da auditoria, cheirando papel, porque nós tínhamos que conferir tudo, nós tínhamos que somar, nós tínhamos que fazer os nossos papéis de trabalho. E quando nós terminávamos aquele trabalho, a informação que eu inicialmente estava buscando, ela já tinha perdido até a sua materialidade, né? Já tinha perdido até a tempestividade da informação, porque já se passaram 3 meses. Já tinham outros problemas. Então, eu diria que há mais ou menos umas 2 décadas que esse trabalho mudou. Com o advento da informática, passaram a ser utilizados softwares de auditoria. Então, o que antes nós tínhamos que estar fazendo levantamento em documentos, isso passou a ser algo digital. Então, ao iniciar um trabalho de auditoria, eu passo para a empresa o checklist de documentos, digo a ela qual é o tipo de arquivo que eu preciso que ela me envie, se é XML, se é PDF, se é TXT, né? TXT, se é, enfim, qual é o formato do arquivo que eu preciso e qual é o formato que o meu sistema de auditoria ele vai poder receber, ele vai poder importar a informação. Então, quando, na verdade, a gente chega na empresa, nós já estamos com todo o diagnóstico dela. Então, aquilo que eu passava meses, resume-se a semanas, né? Então, tem-se uma nova dinâmica. O trabalho do auditor ele passou a ter uma nova produtividade, tá? O auditor, ele passou a ter mais tempo para analisar, para apresentar suas críticas, apresentar suas sugestões. Por quê? Porque eu estou hoje sugerindo algo em cima de um fato que aconteceu recente, tá? Então, indiscutivelmente, hoje o trabalho do auditor ele tem uma outra dinâmica. E essa dinâmica, ela se dá exatamente pelo avanço da tecnologia, né? Só um exemplo é o seguinte: antigamente, em se tratando de auditoria, uma auditoria das instituições fiscalizadoras ou das instituições arrecadadoras, a exemplo da Receita, das secretarias da Fazenda, antes o que acontecia? Essas entidades notificavam a empresa, davam um prazo para que elas apresentassem os documentos. Esses documentos, eles eram manualizados pelos técnicos.
onde eles iam analisar, iam fazer todas as conjecturas, para que então eles pudessem sinalizar algum problema. O que acontece hoje? Com o advento da informática, hoje as empresas são auditadas e elas nem sabem que estão sendo auditadas. Por quê? Porque existe hoje uma transferência de informações eletrônicas, onde essas entidades, elas conseguem auditar, elas conseguem fiscalizar, acompanhar, sem você nem estar sabendo que está sendo auditado. E qual é o momento em que vocês saberão que estão sendo auditados? Quando esses órgãos encontram alguma inconsistência, tá? E dá à empresa o direito de defesa, para que ela possa justificar. Então, é fantástico esse mundo que a gente vive, né? Antigamente, quando nós terminávamos uma auditoria, nós saíamos com caixas e mais caixas de documentos, de arquivo, onde você, de acordo com as normas de auditoria, você tinha que manter a guarda daqueles documentos por 5 anos. Então, pedir a Deus que não tivesse nenhuma goteira, nenhuma traça para comer aquele documento. E hoje você sai de mãos limpas. Por quê? Porque seus arquivos estão todos armazenados em uma nuvem. E o momento que você quiser, você vai ter. Então, é fantástico isso. Isso faz com que o profissional auditor, ele passe a ter uma outra participação na gestão das empresas, no processo de acompanhar, de orientar. Coisa que antes era difícil ser feito. Aproveitando esse gancho de tecnologia, por que a segurança dos dados, das informações, é tão importante para o auditor? Veja só, o auditor, eu digo sempre, o auditor, a gente tem que saber quem a gente contrata. Advogado, contador, né, médico, a gente tem que ter extrema confiança técnica, né, confiança da idoneidade daquele profissional, porque, na verdade, você vai abrir toda a sua intimidade para aquele profissional. Certo? Então, o auditor, quando ele entra numa empresa, ele vai conhecer tudo o que acontece naquela empresa, certo? E quando tudo o que acontece, eu digo o seguinte, ele passa a ter informações privilegiadas. Então, o auditor e a empresa, eles precisam ter um pacto de segurança de informação, tá? Uma das prerrogativas das normas de auditoria ligada ao profissional é exatamente a questão do sigilo profissional. Então, o auditor, ele pode encontrar e diagnosticar várias situações de fraudes, de sonegação, mas o auditor jamais poderá utilizar daquela informação para fazer uma denúncia ao profissional. No momento em que o auditor se depara com uma situação dessa, ele poderá declinar do trabalho, abrir mão e dizer que não tem condição técnica ou por incompatibilidade, ele não poderá desenvolver aquele trabalho. Mas a informação é dele e ele vai ter que manter. É uma questão de ética profissional. Então, essa questão da segurança da informação, ela é crucial em um trabalho de auditoria. Foi muito falado dos tipos de auditoria. Eu queria saber um pouco sobre as formas de auditoria. A gente, em sala de aula, a gente escuta muito da forma de auditoria por amostragem. Além dela, existe outra forma? Certo. Veja só. Auditoria, imaginem vocês o seguinte, que dependendo do porte da empresa, você tem milhões de operações. Então, a auditoria ela tem que atestar aquelas operações. E de que forma ela vai atestar essas operações? Então, uma das técnicas que nós utilizamos na auditoria é a técnica da amostragem, onde o auditor, através de um conhecimento sobre os controles internos que aquela empresa possua, sobre a confiabilidade que ele tenha nas informações, ele vai definir qual vai ser o critério que ele vai adotar para a sua amostra de testes. Essa amostra de teste, eu digo sempre, o grande termômetro de uma auditoria chama-se confiabilidade nos controles internos. Então, o auditor, quando ele chega na empresa, ele passa por uma etapa que é a etapa da sondagem, tá? Eu digo sempre, é aquela fase do namoro, onde o cliente quer a auditoria,
pode querer essa auditoria por várias razões, por imposição legal, por uma questão de gestão, por uma questão estatutária. E ele vai procurar o profissional. E o profissional, por sua vez, ele vai ter que entender o que está levando, o que está motivando o auditor, aliás, a empresa, a fazer aquela auditoria. Então, o cliente vai dizer, não, eu quero a minha auditoria, porque a lei obriga que eu tenho que ser auditada, a natureza jurídica da minha empresa exige, ou porque os sócios querem uma auditoria. Bom, então, o auditor, ele começa a entender a necessidade do cliente. E entender a necessidade do cliente, ele também vai procurar entender qual é a estrutura daquela empresa. Então, ele vai de forma sutil, né? Ele vai procurar entender qual é o grau de organização que aquela empresa possui. Então, qual a natureza jurídica da empresa, se é uma empresa que possui filiais, quantos empregados, faturamento, como é que se dá o processo tributário dela. Então, o auditor ele começa a obter informações, que estas informações é que vai dar o subsídio ao auditor a definir o nível de confiabilidade que ele poderá ter naquela empresa, certo? Então, é uma etapa do trabalho de auditoria muito sutil, que requer do profissional um conhecimento técnico, uma maturidade profissional, de forma que ele possa, através dos conhecimentos que ele está ali buscando, tá? Em alguns momentos, a gente tem que aplicar alguns testes e saber até que ponto existe a confiabilidade nas informações que aquela empresa irá produzir. Através dessa confiabilidade, é que o auditor vai dimensionar, ele vai planejar como o seu trabalho vai ser feito. Então, esse trabalho, eu vou ter que ter uma amostra mais ampla, eu posso, a confiabilidade das informações me permite que seja uma amostra maior. Ou do contrário, eu não confio em nada, eu vou ter que testar tudo. Tá? Então, existe em auditoria o que nós chamamos de risco de auditoria, né? Então, quando nós estamos passando por essa etapa da sondagem, existe também a aplicação dos riscos de auditoria, onde o auditor ele vai avaliar o seguinte: qual é o risco que nós temos de emitirmos uma opinião errada. Por quê? É como eu disse a vocês, a responsabilidade do auditor ou a corresponsabilidade é muito grande. No momento em que o auditor emite o seu parecer, ele está dividindo ou trazendo para si a responsabilidade sobre a veracidade das informações. Então, ele precisa realmente ter bastante segurança para definir qual vai ser o seu critério de aplicação de teste. Por amostragem, o tamanho da minha amostra, tá? Se eu vou ter que aplicar em todas as operações, o auditor precisa se sentir seguro. Eu digo sempre, em auditoria não existe achismo. A gente tem que ter certeza. Tá? Então, eu não posso achar. Eu tenho que atestar. Porque eu estou me corresponsabilizando. Tá? Então, qual a técnica que você vai adotar? Se vai ser uma amostra maior, uma amostra menor, se vai ser um universo maior de testes, vai depender muito da confiabilidade das informações. Por fim, o tempo passa rápido, né? Já. Na verdade, antes, eu tenho algumas perguntas que foram decorrendo aqui no nosso bate-papo. Que eu estava um dia desse mexendo no Instagram e me viu uma postagem fazendo a seguinte indagação: qual a diferença da auditoria para a perícia? Perfeito. Veja só, isso é uma pergunta muito, muito comum, né, quando a gente está falando sobre auditoria. Por quê? A auditoria, ela, na verdade, ela surgiu, a auditoria, ela é uma há quem diga o seguinte, que a auditoria, na verdade, é uma técnica milenar, né? Onde lá atrás, na época em que nós tínhamos, ainda na Mesopotâmia, né, onde tínhamos os estados, e o rei, ele definia os estados e colocava pessoas para que pudessem arrecadar os tributos para a coroa, tá? E, natural do ser humano, havia, em alguns momentos, aquelas desconfianças. Será que os recursos estão vindo corretamente, estão sendo apurados efetivos? Então, no momento em que o rei,
ele sentia essa insegurança, ele nomeava uma pessoa e dizia, vai lá e procura ver se as arrecadações estão corretas. Então, a história fala, né, eu digo sempre, professor Antônio Lopes de Sá, um grande historiador da auditoria, ele já dizia isso, que a auditoria, ela surgiu antes da contabilidade. Porque no momento em que precisava se atestar isso, mandava-se alguém. Então, ali já se desenvolvia uma auditoria, tá? E no caso, a auditoria no nosso país, ela veio com a Revolução Industrial. Foi quando começou a surgir a necessidade de recursos estrangeiros. Por sua vez, o investidor estrangeiro que tinha algumas dúvidas, haviam divergências com relação a procedimentos contábeis, eles trouxeram essa técnica e trouxeram com ele as grandes empresas de auditoria. Tá? Então, se a gente for fazer um histórico, né, a gente vai ver que as grandes empresas de auditoria são todas multinacionais, que criaram subsidiárias no Brasil. E que essas empresas, elas trouxeram essas técnicas. Né? É tanto que durante muito tempo a gente dizia o seguinte, que era normas brasileiras de auditoria. Mas por que brasileira? Porque como havia muitas divergências sobre procedimentos contábeis, então o mercado europeu tinha normas, o mercado americano também tinha suas normas. Então havia essa diferença das normas brasileiras. Então, a norma foi trazida para me dar uma segurança. Eu preciso saber, tudo bem, eu vou colocar o meu recurso naquele país, naquela instituição. Mas eu quero saber se realmente as informações são corretas. Então, a auditoria, ela veio para atestar veracidades. Bom, e acontecia também em alguns momentos de surgir dúvidas, tá? Mas dúvidas no sentido de saber o seguinte, aquela interpretação ou aquela informação apresentada, ela está correta? Aquela informação. Então, começou-se a desenvolver a técnica da perícia. Quando, na verdade, a perícia ela veio para responder perguntas, para responder um questionamento. Não para atestar a veracidade de informações para tomada de decisão. Tá? Então, a diferença básica que existe entre auditoria e perícia é o seguinte, é que a perícia existe no momento em que existe um conflito, no momento em que existe uma dúvida. Normalmente, a perícia se dá, por via judicial. Então, vamos imaginar que nós sejamos sócios, por alguma razão, a gente resolva fazer uma cisão, resolva fundir a empresa, enfim, tomar alguma posição. Então, no momento em que essa decisão é tomada, no momento que possa haver uma partilha, alguma das partes pode se sentir lesada. E no momento que ela se sente lesada, ela vai questionar, vai dizer, olha, eu não concordo com essa informação não está correta. Então, quem é que vai dirimir essa dúvida? Normalmente, um processo judicial. Só que o juiz, ele tem um conhecimento sobre a lei. O juiz precisa de um profissional, que é o chamado olhos do juiz, que possa ter conhecimentos próprios e possa dizer, não, esse cálculo, essa informação está correta. Então, o juiz, ele nomeia um profissional que será os seus olhos perante aquela análise, que é denominado perito, e que o perito ele vai responder aquela dúvida, aquela questão. Diferentemente de uma auditoria, que me dá uma abrangência maior sobre uma situação. Perfeito. E eu queria saber qual seria a dica que você daria para os alunos e para os jovens contadores que querem seguir no ramo da auditoria. Estudar e continuar estudando para sempre. Porque cada caso é um caso. Eu digo sempre, em sala de aula, a técnica de auditar, ela é uma técnica que não se questiona. Então, primeiro passo, você vai ter que conhecer as normas que norteiam o trabalho. Aquelas técnicas, elas têm que serem seguidas. Caso não sejam seguidas, o trabalho não vai ser qualificado. Às vezes eu fico brincando em sala de aula, eu digo o seguinte, olha, nós temos duas opções quando nós estamos estudando normas. Né? Ou seguir, ou então a gente fazer um projeto de lei, conseguir 2 milhões de assinaturas, mandar para a Câmara dos Deputados,
né? Passar pelo Senado, ser sancionado pelo presidente e mudar. Então, eu acho que é tão complicado fazer isso, que é melhor a gente estudar e seguir as normas, tá? Então, condição básica, conhecer quais são as normas que se aplicam à técnica de auditar. E depois, é estudar contabilidade. Muita. Porque cada caso é um caso, tá? Então, quando você se depara diante de uma situação, diante de uma empresa, você vai estar sempre diante de fatos novos, tá? Então, não existe um limite de dizer, olha, eu não preciso mais estudar, não. Então, aquele profissional que não precisa mais estudar é porque ele está se aposentando da profissão. Porque enquanto nós estivermos trabalhando, a necessidade de estudar, ela é imensa, certo? Então, não existe um ponto final para você parar de estudar e dizer, eu já sei tudo, porque você não sabe. É um eterno aprendizado, é uma eterna descoberta, tá? E eu digo mais, que eu acho que isso é a grande paixão do trabalho. É você saber que você precisa sempre estar se superando, sempre estar buscando mais. Sempre tem coisa nova para Sempre aprender. tem coisa nova. Então, qual é o segredo? O pulo do gato de você se dar bem na profissão, o pulo do gato de você ter destaque, primeiro, é você sair de uma mediana, né? Eu digo sempre, então, estudar para passar, todo mundo faz isso. É o sonho de todo mundo. É passar, tirar nossa média 7, depois passar no teste de suficiência do CRC, no teste, enfim, de outra instituição. Agora, o seu diferencial do mercado, aí, amigo, só quem vai poder dar é você. E só tem de uma forma, é estudando. É querendo fazer algo mais do que a mediana faz. Perfeito. Bem, é isso. Essa conversa, esse bate-papo, porque a hora... Para finalizar, uma dica de livro. Ih, pegou pesado. Aí foi grande, né? É. Olha, eu não tenho... Normalmente, quando eu estou, assim, em sala de aula, eu não indico um livro. Eu não tenho uma bibliografia específica, né? Então, existem vários autores que estão aí. Primeiro, você tem que estudar as normas que o CFC publicam. Você tem que estudar todos os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábil. Você tem que estar com isso afiado. Tá? Essas normas, elas são periodicamente revisadas. Então, isso aí você tem que estar com isso afiado. Depois, pega o manual de contabilidade, que aquilo ali é uma grande bíblia para os contadores. Fiel, tem que seguir ela à risca. Tem que seguir a risca. Tem que seguir a risca. Agora realmente chegou ao fim, né? Infelizmente, tudo que é bom acaba. Ai, que bom. Eu agradeço a vocês a oportunidade. É sempre um prazer estar falando, principalmente sobre algo que a gente faz, acima de tudo, com muita paixão, né? Então, que é fazer contabilidade. Então, contabilidade é uma coisa que eu diria a vocês que, para mim, é uma das maiores paixões da minha vida. Perfeito. Tá? Então, eu agradeço. Aqui tem uma lembrancinha. Que bom. Juntamente com a caneca do Conta Aí Jovem. Que bom, certo? que bom. Então tem dois Agradeço. presentinhos. A gente, não só eu acredito que o Felipe, sentimos honrado pela Com presença certeza. da senhora e agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Agora pega a sua listinha de sempre, vá. Pode Dessa pegar. vez eu vou deixar pra você? Não? Vai-se embora. Sempre comigo? Sempre então com tá você. certo. Eu tô Vou fácil. pegar porque eu nunca decoro o nome de todo mundo, tá, minha gente? É uma listinha de cola. É uma listinha para os agradecimentos da nossa equipe e do nosso patrocinador. Vou começar pelo nosso patrocinador, que é o Migusta. Muito obrigada, Migusta, por sempre estar com a gente aqui. E começar a agradecer a nossa equipe de edição, que vem o Martinho, vem o Paulo, o Márcio, a Isis e a Larissa. Então, obrigada a vocês que fazem parte do Conta Aí Jovem. Então, é isso, minha gente. Muito mais obrigado. um podcast aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.